E agora eu trago para vocês uma questão bem interessante. Ela tem aritmética, tem muita álgebra e tem geometria espacial. Ela tem aqui a letra A e a letra B, que eu vou ler o comando e vou mostrar para vocês como resolver. A letra A é bem simples e bem rápida. A letra B é um pouquinho mais cabulosa, mas também dá de ensinar para vocês como resolver a questão. O comando da questão diz assim: um cubo de 20 centímetros de aresta, apoiado em um piso horizontal e com a parte superior aberta, contém água até a altura de 15 centímetros. Colocando uma pirâmide regular de base quadrada, sólida de altura 30 centímetros, com a base apoiada no fundo do cubo, o nível da água atinge a altura máxima do cubo, sem derramar. Qual o volume do tronco de pirâmide submerso? Qual o volume da pirâmide? Então, é uma situação aqui onde você tem um cubo de aresta 20 centímetros, que ele está até uma parte preenchido com água. Aí você coloca uma pirâmide dentro do cubo, uma pirâmide que é mais alta que o cubo, e com isso o nível da água atinge a altura máxima do cubo sem derramar. Aí ele pede, calcule o volume do tronco de pirâmide submersa e calcule o volume da pirâmide. Vamos resolver as duas questões, tanto letra A como letra B. Para isso, antes de qualquer coisa, você precisa visualizar a situação que eu acabei de explicar para vocês. Então, vou colocar aqui essa figura, a figura de um cubo. Tem aqui um cubo e dentro desse cubo foi colocada uma pirâmide de base quadrada. Se você não sabe o que é uma pirâmide de base quadrada, é essa figura aqui. Coloquei duas cores diferentes para você enxergar bem qual é cada um dos dois. Aqui está o cubo de azul e a pirâmide de vermelho. Agora vamos pegar aqui nessa figura e vamos colocar as informações do comando. Ele diz que o cubo tem 20 centímetros de aresta. O que significa dizer que tem 20 centímetros de aresta? Significa dizer que esta aresta aqui mede 20 centímetros, esta outra aqui também mede 20 centímetros e a altura aqui também é de 20 centímetros. Em um cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Então, todas essas linhas aqui, as quinas, que nós chamamos de aresta, o cubo você tem a face, você tem a aresta e você tem o vértice. Essas quinas aqui é o que nós chamamos de aresta. Todas elas medem 20 centímetros. E isso é muito importante porque para eu calcular o volume de um cubo, basta eu fazer comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, se eu quero calcular o volume de um cubo, eu faço 20 vezes 20 vezes 20. Isso se o cubo tiver 20 centímetros de aresta. Porque o cálculo dele é a aresta do comprimento vezes a aresta da largura vezes a aresta da altura. Então, o que eu tenho de cálculo? 20 vezes 20 vezes 20, eu tenho o volume do cubo. Mas eu não vou nem fazer essa multiplicação aqui porque eu não quero o volume do cubo. Eu quero o volume do tronco de pirâmide submerso. Ou seja, quando eu coloquei a pirâmide aqui dentro, o nível da água, que estava em 15 centímetros, ele subiu até a altura máxima do cubo. Qual é a altura máxima do cubo? 20 centímetros. Então, isso aqui é só para vocês saberem como eu calculo o volume do cubo. Aqui do outro lado, eu vou fazer que altura o nível da água estava. Mais ou menos aqui, olha. Um cubo de 20 centímetros de aresta apoiado no piso horizontal com a parte superior aberta. Essa parte aberta é o que permite a pirâmide passar essa ponta aqui, né? A pirâmide ela é mais alta que o cubo, porque o cubo é 20 centímetros e a pirâmide tem 30 centímetros de altura. Mas, antes de colocar a pirâmide aqui dentro, a altura da água estava em 15 centímetros. E depois que eu coloquei a pirâmide, o nível da água atingiu a altura máxima. Qual é a altura máxima? 20 centímetros. Então, tinham aqui 15 centímetros de altura e depois que colocou a pirâmide, subiu 5 centímetros. Eu mostrei para vocês que se eu quero calcular o volume do cubo, eu faço aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, 20, comprimento, largura e altura, base vezes altura. Então, se eu quero calcular qual é o volume desse tronco de pirâmide submerso, basta eu saber que tanto aumentou no volume da água quando eu coloquei a pirâmide aqui dentro. Estava em 15 centímetros. Se subiu 5 centímetros, significa que o volume desse tronco de pirâmide ele corresponde a 5 centímetros aqui na altura do cubo, que foi quanto a água subiu.
Então, se para eu calcular o volume total eu faço 20 vezes 20 vezes 20, se eu quiser só a diferença que foi acrescentada, eu vou fazer que o volume do tronco da pirâmide vai ser 20 vezes 20 vezes 5. Porque eu vou pegar este comprimento, essa largura, mas na hora de eu colocar a altura, eu não vou colocar a altura total. Eu vou colocar só o que subiu no nível da água, que é 5. Aí 20 vezes 20 é 400, 400 vezes 5 dá 2.000 centímetros cúbicos. Por que centímetro cúbico? Porque aqui eu tenho centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado vezes centímetro dá centímetro cúbico. Então, o volume do tronco de pirâmide submerso. Qual o volume do tronco de pirâmide submerso? Esse volume, ele corresponde ao que subiu aqui do nível da água, ao volume que foi acrescido, que nós sabemos que é 2.000 centímetros cúbicos. Como eu falei para você, é só uma análise aritmética aqui sobre como você calcula o volume do cubo, como você verifica em que altura estava o nível da água e calcula apenas a diferença que foi acrescida. E assim você já encontra a resposta da letra A. Como eu falei para vocês, é uma resposta bem simples, bem rápida. Mas, com essa resposta da letra A, eu vou encontrar a resposta da letra B. Qual o volume da pirâmide? Só que não é só um cálculo direto como nós fizemos aqui. É um pouquinho mais complexo, mas isso não tem problema. Eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer. Vou deixar aqui o volume do tronco da pirâmide de 2.000 centímetros cúbicos e vamos aqui para o lado, aqui para o rascunho, para fazer a análise para a resposta da letra B. Tenho aqui a mesma figura, só que agora eu não vou mais usar aqui as arestas do cubo. O que eu preciso utilizar? Eu já encontrei o volume desse tronco de pirâmide e ele está pedindo aqui na letra B que eu encontre qual o volume da pirâmide, ou seja, da pirâmide inteira. Qual é o volume total dessa pirâmide aqui que está desenhada de vermelho. Se eu já encontrei o tronco e eu preciso encontrar agora só essa parte aqui que está para fora do cubo, o que eu preciso fazer é encontrar uma relação entre esses dois volumes. Eu tenho o volume total e tenho o volume dessa base. Eu preciso encontrar o volume dessa ponta aqui. Mas perceba que essa ponta aqui, se eu passar uma retinha aqui, um segmento paralelo à base, eu vou ter uma nova pirâmide. É uma pirâmide que ela é uma pirâmide semelhante a essa grandona, a pirâmide inteira, mas ela tem um volume menor. Então aqui eu preciso fazer o cálculo de qual é o volume dessa pirâmidezinha menor aqui. Para isso eu vou usar uma relação que eu vou chamar assim. Olha. Eu tenho o volume da pirâmide, vou colocar um V maiúsculo, e tenho o volume da pirâmide, vou colocar um V minúsculo. Quando eu estiver falando desse volume de pirâmide, é a pirâmide inteira. Quando eu estiver falando desse volume de pirâmide, é essa pirâmide aqui de cima. Tá? E essa relação, se eu pegar o volume total e dividir por esse volume menor, eu tenho que é uma relação equiparada a eu pegar a altura da pirâmide grande dividido pela altura da pirâmide menor, isso é elevado ao cubo. Isso aqui é uma relação que existe entre esses volumes, o volume da pirâmide total e o volume da pirâmide pequena. Ela é igual à razão entre a altura total da pirâmide grande e a altura da pirâmide pequena com esse valor elevado ao cubo. Vou fazer direto essa relação e ao final da aula eu vou explicar por que eu posso fazer essa relação aqui, tá bom? Por que eu escolhi aqui essa relação entre a altura da pirâmide total e a altura da pirâmide pequena? Porque ele me deu aqui, colocando uma pirâmide regular de base quadrada sólida de altura 30 centímetros, com a base apoiada no fundo do cubo, o nível da água atinge a altura máxima do cubo, sem derramar. Então, esta pirâmide aqui, essa vermelha, essa grandona, ela tem uma altura de 30 centímetros, ou seja, H, vou colocar H maiúsculo aqui para dizer que é da pirâmide grande, ela tem 30 centímetros de altura. E a pirâmide pequena, que é só a ponta, é só o que passa da altura do cubo. Qual é a altura do cubo? Nós vimos que é 20 centímetros. Então, se a altura total é 30 e o que está submerso é 20, então a altura dessa pirâmide menor aqui, eu vou colocar aqui H,
é igual a 10 centímetros. Então, veja, quando eu fizer essa relação aqui em cima, se o volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena é igual à altura da pirâmide grande dividido pela altura da pirâmide pequena ao cubo, isso eu posso dizer que é igual a 30 dividido por 10 elevado ao cubo. 30 dividido por 10 é 3 ao cubo, isso é igual a 27. 3 ao cubo é 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 3 é 27. Essa é a relação entre o volume total e o volume só da ponta aqui. E como eu posso utilizar isso para resolver minha questão? Se eu tenho que o volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena é igual a 27, isso implica dizer que o volume da pirâmide grande é igual a 27 vezes o volume da pirâmide pequena. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho o volume da pirâmide pequena aqui que está dividindo, eu passo ele multiplicando e eu encontro uma relação direta. Esse volume total é igual a 27 vezes esse volume da pirâmide pequena aqui. Essa aqui é a relação que eu encontro através desse cálculo que eu fiz aqui para vocês. Beleza? Fazendo bem passo a passo, porque agora eu vou começar a utilizar esta relação para calcular o volume da pirâmide total. Vou apagar aqui, vou apagar isso aqui, eu vou deixar bem aqui embaixo que o volume da pirâmide total é igual a 27 vezes o volume da pirâmide pequena. Em que isso aí vai servir para o meu cálculo? Eu sei que o volume da pirâmide grande é igual ao volume da pirâmide pequena mais 2.000 centímetros cúbicos. Por que eu sei disso? Porque esse Vzinho aqui representa esse volume que está fora do cubo e esse 2.000 centímetros cúbicos representa o volume que está submerso, que foi o que eu encontrei aqui no cálculo da letra A. Eu calculei o tronco de pirâmide submersa. Então, a parte que está para baixo da água, ela representa 2.000 centímetros cúbicos. E a parte que está para cima da água é o Vzinho aqui que eu vou calcular. Então, eu sei que o volume total eu posso representar dessa forma. Mas eu também já vi que esse volume total ele é igual a 27 vezes esse volumezinho. Então, isso aqui também é igual a 27 vezes o volume da pirâmide pequena. Então, eu posso igualar essas duas equações aqui, olha. Porque tanto essa expressão como essa expressão aqui representam o volume total. Por que eu vou utilizar essas duas aqui? Porque eu quero descobrir qual é o volume dessa pirâmidezinha que está aqui dentro. E para isso eu vou usar isso aqui. Volume da pirâmide pequena mais 2.000 centímetros cúbicos é igual a 27 vezes o volume da pirâmide pequena. Trazendo aqui para baixo vai ficar assim. V mais 2.000 centímetros cúbicos é igual a 27 vezes V. Aí eu tenho aqui um V que está com sinal positivo, eu vou passar ele para o outro lado com sinal negativo. Vai ficar 2.000 centímetros cúbicos é igual a 27V menos V. Então, 2.000 centímetros cúbicos é igual a 26V, porque 27V menos V dá 26V. Isso eu posso dizer que V é igual a 2.000 centímetros cúbicos dividido por 26. O que eu fiz? Peguei o 26 que estava multiplicando e passei ele dividindo. Então, V é igual a 2.000 dividido por 26. 2.000 é múltiplo de 2, posso simplificar essa fração. 2.000 dividido por 2 dá 1.000. 26 dividido por 2 dá 13. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Esse aqui dividido por 2 fica 1.000 e esse aqui dividido por 2 fica 13. Então, o volume da pirâmide pequena é 1.000 centímetros cúbicos dividido por 13. É assim que eu encontro o volume dessa ponta aqui, somente essa pontinha que está para fora d'água. Eu encontrei o volume dele, mas o que está pedindo aqui na letra B é qual o volume da pirâmide, ou seja, da pirâmide total.
Por isso, colocando aqui do lado, volume é igual a 1000 dividido por 13 centímetros cúbicos. Apago isso aqui, todo o cálculo que eu fiz. Eu vou fazendo o cálculo e vou colocando o resultado ali do lado, porque eu sempre utilizo esse resultado para fazer o novo cálculo. Veja o que nós temos aqui. Nós temos que o volume da pirâmide grande, a pirâmide total, é 27 vezes o volume da pirâmide pequena. E tenho que o volume da pirâmide pequena é 1000 centímetros cúbicos dividido por 13. Então, tudo que eu preciso fazer é o volume da pirâmide grande é igual a 27 vezes volume da pirâmide pequena. O volume da pirâmide grande é igual a 27 vezes 1000 dividido por 13 centímetros cúbicos. Então, o volume da pirâmide grande, 1000 vezes 27 vai dar 27.000 dividido por 13 centímetros cúbicos. E assim eu digo que resposta da letra B. Resposta da letra A. Qual o volume do tronco de pirâmide submersa? Essa resposta aqui é 2.000 centímetros cúbicos. E qual o volume da pirâmide? Essa resposta aqui é 27.000 dividido por 13 centímetros cúbicos. Responda a letra A e responda a letra B, beleza? Mas veja que para eu responder a letra B, eu precisei usar aquela relação lá que eu mostrei para vocês e tem quem conheça e tem quem não conheça, que é eu tenho o volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena, colocando letra minúscula. Isso aqui eu fiz que é igual a razão entre a altura da pirâmide grande dividido pela altura da pirâmide pequena elevado ao cubo. Por que que eu posso usar isso aqui? Se você estiver interessado em saber, segue o vídeo, porque agora eu vou explicar somente essa relação. A resposta do problema eu já dei para vocês, tá bom? Fazendo isso, vamos aqui para o rascunho. Eu tenho aqui duas pirâmides. Eu tenho a pirâmide grande, que eu coloquei a divisão aqui, olha. Aqui está a pirâmide grande, e eu fiz a divisão aqui como se fosse o nível da água no cubo. Aqui dá em 20 centímetros e aqui 10 centímetros. E coloquei separado aqui essa parte aqui da pirâmide, aqui como a pirâmide menor. Como nós fizemos o cálculo, volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena, e nós colocamos essa relação aqui. O que acontece aqui nessa pirâmide? Utilizando semelhança de triângulos, que eu já gravei vídeo aqui sobre isso, eu coloco um ponto aqui no centro da pirâmide, baixo aqui a altura, faço aqui segmento e eu encontro aqui um triângulo retângulo. A mesma coisa, coloco um ponto aqui no centro da pirâmide menor, traço o segmento e tenho aqui também um triângulo retângulo. Veja, eu tenho um triângulo retângulo aqui, pequenino, da pirâmide menor, e tenho um triângulo retângulo grande da pirâmide maior. Aqui, quando eu traço esse segmento e crio esses dois triângulos, eu tenho dois triângulos semelhantes, ou seja, os seus lados são proporcionais. Por que eles são semelhantes? Eu tenho aqui os ângulos, né? Eu tenho esse ângulo aqui que é comum aos dois, tenho o ângulo do 90 graus e tenho a altura. Então aqui eu tenho ângulos iguais, eu tenho os lados, se eu tenho os três ângulos, vou pegar o ângulo, ângulo, ângulo. Esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse e eles são congruentes. Esse ângulo aqui, eles são comuns aos dois triângulos. E como são retas paralelas, esse ângulo aqui também é congruente a esse. Então, se eu tenho ângulo, 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 os três ângulos desse triângulo aqui são correspondentes e congruentes aos três ângulos do triângulo maior, então são triângulos semelhantes. O que significa isso? Significa que a proporção entre a altura, esse lado aqui de altura desse triângulo, em relação à altura do triângulo grande, é a mesma proporção que tem essa aresta aqui, essa frente aqui que é a hipotenusa do triângulo grande, ela tem a mesma proporção em relação à hipotenusa desse menor. Eu sei que nessa pirâmide maior, a altura é 30 centímetros. Então, H é igual a 30 centímetros. E sei
que a altura da pirâmide menor, o H da pirâmide menor, é igual a 10 centímetros. Significa que H sobre H é igual a 30 sobre 10, que é igual a 3. Ou seja, a altura da pirâmide maior é 3 vezes a altura da pirâmide menor. Mas, se existe essa relação aqui de que essa altura da pirâmide maior é 3 vezes a altura da pirâmide menor, então essa aresta aqui da pirâmide menor, ela também é 1/3 da pirâmide maior. Ou seja, a aresta aqui do vértice até esse outro vértice aqui, o comprimento dessa aresta, ela tem 3 vezes a medida dessa aresta da pirâmide menor. Ou seja, essa lateral aqui é 1/3 dessa lateral aqui. Entendeu? Isso é proporção. Quando eu digo que os triângulos são semelhantes e tenho a proporção de um dos lados, então os outros lados têm a mesma proporção. Uma vez que eu faço isso para essa aresta, veja o que eu vou fazer. Eu fiz utilizando a altura, né? Mas penso o seguinte, se eu fizer para essa face aqui, olha, eu tenho essa face aqui, dessa pirâmide, e aqui eu tenho a face da pirâmide menor, que é essa aqui, olha. Então, se eu utilizar o mesmo sistema, eu traço aqui um ponto central, segmento até um ponto central, de novo, em relação à face, eu tenho 2 triângulos retângulos, que também, pelo mesmo motivo, de ângulos, ângulo, 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 são triângulos semelhantes. E eu já vi que esta aresta aqui, este segmento daqui até aqui, é 1/3 do segmento total. Se esse aqui é 1/3 do total, então este aqui também vai ser 1/3 deste aqui. Este segmento de base aqui, desse triângulo, ele é 1/3 da medida deste segmento de base. E se isso acontece, então esta base aqui, em relação a esta base aqui, também a proporção é de 1/3. Essa aresta aqui da pirâmide menor é 1/3 da medida dessa aresta aqui da pirâmide maior. Da mesma forma, essa aresta da pirâmide menor é 1/3 desta aresta da pirâmide maior. Vou colocar também como letra minúscula a pirâmide menor, aresta e aresta, que é isso aqui, olha, essa pirâmide menor tem essa aresta e tem essa aresta aqui. Na pirâmide maior, essa base aqui é 3 vezes esta aqui. Então, eu vou colocar assim, letra maiúscula, A é igual a 3 vezes o A. Da mesma forma aqui do outro lado, o A, a aresta da pirâmide grande, é igual a 3 vezes a aresta da pirâmide pequena. Utilizando somente semelhança de triângulo. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho que a altura, H é igual a altura aqui, né? A altura da pirâmide maior é igual a 3 vezes a altura da pirâmide menor. A aresta da base aqui da pirâmide maior é igual a 3 vezes a aresta da base da pirâmide menor, tanto desse lado como desse lado. Uma vez explicada essa relação, vamos ver como fica o volume da pirâmide maior com o volume da pirâmide menor. Como eu faço o cálculo de um volume de pirâmide? Volume de pirâmide, eu faço base vezes altura dividido por 3, onde a base é aresta vezes aresta multiplicado pela altura, né? Então, a base é aresta vezes aresta multiplicado pela altura. É assim que eu faço um cálculo de volume de pirâmide e isso no final eu divido por 3. É assim que você faz. Essa é a fórmula que você utiliza. Então, se eu vou fazer o cálculo do volume da pirâmide grande, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aresta vezes altura. Quando eu vou fazer o cálculo do volume da pirâmide pequeno, é aresta vezes altura. Está faltando eu colocar a altura da pirâmide pequena
que é H, e está faltando eu colocar a altura da pirâmide grande, que é H. Então, o que nós vamos fazer agora é esta relação aqui, do volume da pirâmide grande com o volume da pirâmide pequena. Vamos lá. Volume da pirâmide grande, vou colocar de preto aqui. Volume da pirâmide grande. Eu tenho base vezes altura dividido por 3. Volume da pirâmide pequena, coloca a letra minúscula. Eu tenho base vezes altura dividido por 3. Isso é igual, faço a primeira, se eu estou dividindo uma pela outra, tenho duas frações aqui, divisão entre frações. Isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração. Eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, aqui eu tenho base vezes altura dividido por 3, multiplicando pelo inverso da segunda. Se o 3 está embaixo, vai para cima. Se o B vezes H está em cima, vai para baixo. Isso aqui vai ficar 3 vezes 3 dividido por base vezes altura. Esse 3 simplifica com esse 3, porque aqui está multiplicando, né? Vai simplificar, vai sobrar somente base vezes altura dividido por base vezes altura. Sendo que esta de cima é base vezes a altura da pirâmide grande e esta de baixo é base vezes a altura da pirâmide pequena. Mas quem é base? Aresta vezes aresta. Vou continuar aqui embaixo, olha. Isso é igual a aresta vezes aresta da pirâmide grande multiplicado pela altura da pirâmide grande. E aqui embaixo eu tenho base, qual é? Aresta vezes aresta da pirâmide pequena vezes a altura da pirâmide pequena. Quando chega aqui, eu preciso encontrar a relação entre os dois. Eu tenho que essa aresta aqui é igual a 3 vezes A. Essa aresta aqui é igual a 3 vezes A. E essa altura aqui é igual a 3 vezes H, que nós olhamos agora há pouco, né? Então, isso aqui eu posso substituir por 3 vezes A vezes 3 vezes A vezes 3 vezes H. Isso está dividindo por A vezes A vezes H. Só fiz substituir a aresta da pirâmide grande pelo valor que esteja relacionado com a aresta da pirâmide pequena. Isso aqui é igual ao triplo da aresta da pirâmide pequena. Essa aqui é outra aresta da base, o triplo da aresta da pirâmide pequena. E essa altura é o triplo da altura da pirâmide pequena. Uma vez que eu fiz isso, esse A simplifica com esse A simplifica com esse A e esse H simplifica com esse H. Vai ficar assim, ó, A dividido por A dá 1, A dividido por A dá 1 e H dividido por H dá 1. O que que restou? Restou 3 vezes 3 vezes 3, que isso é igual a 27. Exatamente o que nós fizemos aqui em cima. Então, usei essa relação direta por quê? Porque se você tem a proporção, que isso aqui nós chamamos de razão de proporcionalidade. Se eu tenho uma pirâmide regular de base quadrada, que eu tenho essa razão aqui entre a altura da pirâmide grande e a altura da pirâmide pequena, então eu posso dizer que o volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena é igual ao cubo dessa razão de proporcionalidade. Isso acontece por causa do que eu demonstrei para vocês aqui agora. Então, eu posso fazer direto isso. Qual é a razão? 30 dividido por 10 dá 3. 3 ao cubo é igual a 27. Então, o volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena é igual a 27. Significa que o volume da pirâmide grande é igual a 27 vezes o volume da pirâmide pequena. Foi isso que nós utilizamos para encontrar o volume dessa pirâmide menor e, assim, encontrarmos o volume da pirâmide total. Beleza? Como eu disse, a letra B é um pouquinho mais complexa. Tentei reduzir a explicação, mas de que forma que ficasse bem claro. Espero que vocês tenham compreendido. Se você não tiver compreendido, coloca aí no comentário qual foi a parte que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida de vocês. Mas se você gostou, dá o like e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Abraço!